Caracas, que notícia boa! Isso aqui, gente, é muito raro, raríssimo. Uma potência estrangeira que começou a investigar um ministro de Tribunal Superior por corrupção. Corrupção no judiciário. Uma acusação gravíssima. A gente vê o tamanho do buraco em que a gente tá. Embaixada dos EUA no Brasil anuncia nova porta-voz no dia do tarifaço. É isso mesmo. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou, nesta quarta-feira, a nomeação de Danielle Korchak como nova porta-voz, substituindo Luke Ortega, que ocupou o cargo por 3 anos. A mudança ocorre em meio a tensões comerciais, depois do governo Trump implementar tarifas sobre produtos brasileiros. Embora a embaixada não tenha vinculado a troca ao tarifaço, a nova porta-voz enfrentará o desafio de gerenciar a comunicação em um momento delicado nas relações bilaterais. A Embaixada dos Estados Unidos não vinculou a troca de porta-voz ao tarifaço. Também não informou os motivos da saída de Ortega. Moraes manda prender investigada pelo ato de 8 de janeiro. Isso mesmo. Embaixada dos EUA no Brasil anuncia nova porta-voz no dia do tarifaço. É isso mesmo. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou nesta quarta-feira a nomeação de Danielle Korchak como nova porta-voz, substituindo Luke Ortega, que ocupou o cargo por 3 anos. A mudança ocorre em meio a tensões comerciais, depois do governo Trump implementar tarifas sobre produtos brasileiros. Embora a embaixada não tenha vinculado a troca ao tarifaço, a nova porta-voz enfrentará o desafio de gerenciar a comunicação em um momento delicado nas relações bilaterais. A Embaixada dos Estados Unidos não vinculou a troca de porta-voz ao tarifaço. Também não informou os motivos da saída de Ortega. Moraes manda prender investigada pelo ato de 8 de janeiro. Isso mesmo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou a prisão preventiva da técnica agrícola Thaís Simone Prado Leal, investigada pela participação nos atos de 8 de janeiro. A decisão foi assinada nesta quarta-feira, depois que a acusada descumpriu medidas cautelares e não ter sido localizada para a instalação da tornozeleira eletrônica. A Secretaria de Administração Penitenciária de Pernambuco informou que não conseguiu encontrá-la para cumprir a determinação do STF de instalar o equipamento de monitoramento eletrônico. Além disso, a investigada deixou de comparecer ao juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou a prisão preventiva da técnica agrícola Thaís Simone Prado Leal, investigada pela participação nos atos de 8 de janeiro. A decisão foi assinada nesta quarta-feira, depois que a acusada descumpriu medidas cautelares e não ter sido localizada para a instalação da tornozeleira eletrônica. A Secretaria de Administração Penitenciária de Pernambuco informou que não conseguiu encontrá-la para cumprir a determinação do STF de instalar o equipamento de monitoramento eletrônico. Além disso, a investigada deixou de comparecer ao juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares. O surto na Globo News contra o Flávio Bolsonaro, que você precisa ver para crer. Ontem à noite, gente, ao vivo na Globo News, a jornalista Natuza Neri fez uma especulação sobre o Flávio Bolsonaro que precisa ser vista para ser acreditada. Ela disse ter medo do que o Flávio Bolsonaro poderia pedir aos Estados Unidos fazerem com a gente caso ele, Flávio, perca a eleição. E hoje eu vou desmontar esse comentário com calma, aqui com você, ponto a ponto. Primeiro, assiste comigo aqui ao vídeo. Sabe o que eu temo nessa história, Ana? É que se o Flávio Bolsonaro perder a eleição, o que será que ele pode pedir para os Estados Unidos fazerem com a gente? Com base nesse discurso falso de fraude na urna. Se o irmão dele já foi para os Estados Unidos e além de pedir lei Magnitsky para tentar influenciar um julgamento do Supremo Tribunal Federal, e o próprio irmão celebrou dizendo que tarifa pouca era bobagem para o Brasil aprender, o que
Poderia acontecer conosco tendo Trump na Casa Branca. É muito risco, mas não é um risco só para a campanha do Flávio Bolsonaro, é um risco para o próprio país. Então é algo que a gente não pode perder de vista. Você ouviu direito, né? A jornalista de um dos maiores canais de notícia do país, ela imaginou ao vivo um cenário em que um candidato brasileiro derrotado pede para uma potência estrangeira que haja contra o próprio Brasil. Ela não apresentou nenhum fato, nenhuma fonte, nenhum indício, nenhuma prova, nada. É apenas um medo dela transmitido em rede nacional como se fosse análise política ou acusação. E eu vou até dar o benefício da dúvida. Eu não acho que ela quis ser leviana, mas o modo como ela falou foi profundamente leviano, porque plantou na cabeça de milhões de pessoas uma acusação gravíssima, construída inteira no campo da imaginação. Agora repara aqui comigo no método, porque ele é velho, e é velho conhecido aqui deste canal, eu sempre mostro para vocês. Ela não julgou o Flávio por algo que ele fez, ela julgou por algo que ele poderia fazer depois de uma derrota que não aconteceu numa eleição que sequer terminou. É a condenação pelo futuro imaginado. Eu conheço essa lógica de perto. Foi com uma escada de poderias que me caçaram em 2022. Quando essa forma de raciocinar sai da cabeça e vai para os tribunais, vira comentário de um dos maiores jornais do país, a gente vê o tamanho do buraco em que a gente está. Ninguém mais é avaliado pelas suas ações e sim por especulações sem sentido e que têm efeitos políticos graves. Segundo ponto, a premissa dela, da Natuza, é torta. A especulação parte de um discurso falso de fraude na urna do Flávio. Só que o Flávio, na fala aos diplomatas, ele disse expressamente que ele não estava questionando o sistema de votação brasileiro. E ele pediu observadores internacionais, o que é comum em qualquer democracia madura e aceito numa boa. Nos Estados Unidos tem. Dá para criticar a fala dele? Claro que dá, e muita gente criticou. Mas transformar aquilo em degrau para imaginar um pedido de agressão estrangeira contra o Brasil, aí é sair da casinha, aí é sair do jornalismo e entrar na ficção. E aqui vai o terceiro ponto, que é o mais importante, o duplo padrão. Nesta mesma semana, o PT foi ao TSE pedir a remoção de conteúdo e multa contra políticos da direita por desinformação sobre as urnas. Agora me responde aí, especular em rede nacional que um candidato pode pedir uma ação estrangeira contra o próprio país sem nenhuma prova, isso não seria desinformação da régua deles, na parte deles? Se um comentarista de direita imaginasse ao vivo que o Lula faria com a ajuda de amigos estrangeiros contra o Brasil se o Lula perdesse, com a ajuda do Irã, da Venezuela, da China, quanto tempo quer demorar para o inquérito aparecer, hein? A resposta você sabe, né? E agora presta atenção nesta minha conclusão, porque ela talvez vai te surpreender. Eu não quero que a Natuza seja punida, nem processada, nem calada. Opinião ruim se combate com crítica, com dado, com debate, exatamente o que eu estou fazendo agora. O que eu cobro é uma régua só. Se o comentário destemperado é aceitável na Globo News, e porque liberdade de expressão vale até para especulação infeliz, então a crítica e a dúvida do outro lado também não pode virar processo, remoção, cassação. A questão aqui é, ou vale para todos, ou não é liberdade. Aí você chama de privilégio. E agora me conta aí, isso aí que ela fez, foi análise ou foi militância com crachá de jornalismo? Quando surgiu as primeiras provas de que Vorcaro havia ajudado a financiar o filme do Bolsonaro, qual foi a reação do Flávio Bolsonaro e, na verdade, de toda a direita no Brasil? Nós reforçamos o nosso pedido para que fosse aberta a CPMI do Banco Master, que já conta com as assinaturas necessárias, mas a esquerda trabalhou para que isso não acontecesse. A Alcolumbre trabalhou para que isso não acontecesse. O STF ameaçou os senadores para que isso não acontecesse. Fomos nós, a direita e o Flávio Bolsonaro, apenas nós que estamos até hoje pedindo, tentando articular a abertura da CPMI do Banco Master. Tudo bem, é uma coisa que a esquerda não quer aceitar, mas curiosamente esse financiamento do filme do Bolsonaro é algo que eles usam constantemente para tentar associar Flávio ao Vorcaro. Muito bem, André Mendonça tomou uma decisão muito sábia. A esquerda diz que o André Mendonça está agindo de forma ideológica e que ele está perseguindo apenas a esquerda e membros do governo, não é mesmo? Pois o André Mendonça autorizou o inquérito sobre o repasses de Vorcaro para o filme Dark Horse. Acredite em mim, isso é muito bom. Isso vai provar que todo o dinheiro enviado para o filme foi usado para o filme, afinal de contas o filme existe.
Nós já até divulgamos o trailer que mostrou que é um filme de altíssima qualidade, nível Hollywood. Mas teve uma coisa nisso tudo que chamou a atenção. Sim, nós esperávamos que o André Mendonça abrisse o inquérito, porque nós gostamos de investigações sobre qualquer suspeita. Ninguém defende nada errado na direita. E é importante que uma investigação como essa aconteça para que se possa provar que não há nada errado. Eu espero que o resultado dessa investigação possa ser divulgado antes das eleições. Mas uma coisa me chamou a atenção. 64 milhões de reais que foi usado para 61 milhões de reais para o filme do Bolsonaro, certo? A esposa do Alexandre de Moraes recebeu 129 milhões de reais. Alexandre de Moraes viajou no jatinho do Vorcaro, mandou mensagens de visualização única para o Vorcaro e recebeu mensagens de visualização única também. Defendeu o Vorcaro como presidente do Banco Central. Visitou o Vorcaro na casa dele. Mas o Gonê impediu e arquivou um pedido de abertura de inquérito para esta investigação. Mas foi favorável à abertura de uma investigação em cima do Flávio Bolsonaro. Isso sim é ter viés. No caso da esposa do Moraes, é muito mais grave, é um escândalo muito maior, porque nós estamos falando de alguém que tem o poder de prender qualquer um e está recebendo dinheiro de um mafioso. E do outro lado, o filme que foi produzido e que vai ser apresentado nos cinemas do Brasil. Um lado, ele é favorável a abrir uma investigação. Com a esposa do Alexandre de Moraes, não. Com o Dias Toffoli, que recebia dinheiro do Vorcaro como sócio oculto de uma empresa, não, e não só isso. Flávio Dino suspendeu a quebra de sigilo dessa empresa. Com a quebra de sigilo do Lulinha, também foi suspensa a quebra de sigilo, feita na CPMI do INSS. É muito estranho como o Gonê age para proteger algumas investigações e é pronto para atender outras reivindicações de abertura de inquérito, pois nós estamos pedindo, faça o inquérito. Abra a CPMI do Banco Master. Alcolumbre, vamos abrir a CPMI do Banco Master, vamos tornar tudo público. Vamos saber quem foram as pessoas que visitaram o Vorcaro, que receberam dinheiro, todas as figuras, inclusive do STF ou do Senado, ou que tem mandato ou que não tem. Não seremos seletivos. Transparência é algo essencial para a democracia, mas não é isso que nós estamos vendo. No caso do Alexandre de Moraes e da esposa dele, silêncio absoluto. Até hoje, ele não respondeu sobre as perguntas das visualizações, mensagens de visualização única, viagens no jatinho, visitas, telefonemas e o contrato de 129 milhões que depois teve um novo contrato de 50 milhões para pagar justamente o que faltaria depois da venda do banco. Ou seja, não era por causa do banco. Era um contrato que estava sendo usado, todos nós sabemos para quê. Não era para trabalhar para o banco, nem para fazer parecer. Mas tudo bem, é uma boa notícia. Essa investigação vai servir para mostrar que não há nada errado no caso do filme do Bolsonaro. E com certeza, quando esse filme chegar nas telas do cinema brasileiro, talvez vai ser o filme mais assistido, porque, sinceramente, nenhum outro filme causou tanta curiosidade e interesse no povo brasileiro quanto esse filme da história do Bolsonaro. Caracas, que notícia boa! Isso aqui, gente, é muito raro, raríssimo. A Polícia Federal começou a investigar um ministro de Tribunal Superior por corrupção. Corrupção no judiciário. Dessa vez no caso de venda de sentenças do STJ, que é o segundo tribunal mais poderoso do país. Está atrás só do STF. Hoje o assunto é muito sério porque aconteceu algo raríssimo na justiça brasileira. O ministro Cristiano Zanin, do STF, autorizou a Polícia Federal a investigar o ministro Moura Ribeiro, do STJ. Isso no inquérito que apura a suspeita de venda de decisões judiciais da Corte. Lê aqui comigo o que saiu nesta matéria aqui da Folha de São Paulo. É o primeiro ministro do STJ investigado nesse caso, cujas apurações tramitam no Supremo desde 2024. Ministro de Tribunal Superior tem foro privilegiado no Supremo. Por isso, quem autoriza ou barra investigação contra ministro do STJ é o STF. Nesse caso, foi o ministro Cristiano Zanin, relator do inquérito. A decisão dele é de maio, mas estava sob sigilo. Aliás, continua sob sigilo, mas veja aqui o que vazou aqui, palavra por palavra da decisão. Torna-se imperioso averiguar possível existência de indícios de ilegalidades penais envolvendo a autoridade sujeita à jurisdição dessa Suprema Corte. Traduzindo aqui para o bom português, tem que investigar o ministro do STJ. E o que se apura aqui?
decisões que teriam possível relação com aquele lobista Anderson Gonçalves. Já falei para vocês sobre ele aqui. Ele envolvido em todo esse esquema aí do STJ. Ele já foi até denunciado. E também para investigar a relação com a esposa do Anderson, além de transferências feitas a um ex-funcionário do gabinete em 2019. Esse funcionário aí era um capinha. Você lembra o que é capinha? Capinha aí é um auxiliar. É um assessor que atua nas sessões da corte, que serve café, que ajuda a vestir a toga. Aquela coisa que tem cara de época de reis e rainhas, né? E esse capinha ele foi exonerado, foi afastado na época. Nesse mesmo inquérito, o PGR ele já denunciou, acusou criminalmente 9 pessoas em maio, entre lobistas e ex-servidores, assessores aí dos gabinetes, mas até agora nenhum ministro era oficialmente investigado. E para você ter a dimensão da raridade, gente, a última vez que a justiça chegou a um ministro do STJ por suspeita de venda de decisões foi há quase 20 anos. Foi o caso Paulo Medina na Operação Furacão de 2007. Naquele caso, o ministro foi afastado, virou réu por corrupção passiva e acabou aposentado compulsoriamente pelo CNJ. Ou seja, acontece aí uma vez por geração. É como a passagem aí, sei lá, de um cometa. Teve também, é claro, os casos não investigados, né? Indevidamente não investigados. Como o caso em que o Benedito Gonçalves foi delatado na Lava Jato. Dá uma olhadinha aqui, ó. É esse caso aí, ó. Tem também o caso do Toffoli, que também foi delatado pelo Sérgio Cabral por vender sentença, segundo o Cabral, 4 milhões de reais de propina. Tem o caso do Moraes, agora com o caso Master. Então o que é raro, gente, não é surgir indícios ou provas, mas o que é raro é investigar. E a própria Polícia Federal ela foi honesta no pedido. Dá uma olhadinha aqui no que ela falou no pedido. Nesse estágio inicial da investigação, ainda não tem provas suficientes para concluir se houve ou não a participação dessas pessoas nos fatos apurados. Ou seja, não tem uma acusação formada aí contra o ministro, mas tem uma suspeita que precisa ser esclarecida. E o ministro Moura Ribeiro ele afirmou na sua defesa que ele desconhece a investigação sobre decisões que proferiu. Ele disse ainda que o servidor que foi citado aqui, o Capinha, ele foi exonerado a pedido dele mesmo, o ministro, após atuação irregular. E disse que ele é magistrado há mais de 4 décadas, ele tem uma trajetória honrada, dizendo que são improcedentes completamente quaisquer tentativas de associá-los aí aos fatos criminosos. Aí o Moura Ribeiro do STJ, para você ir vendo ele. Gente, todo mundo tem direito à presunção de inocência, né? A última palavra é sempre da justiça. Agora, o que é importante nesse caso é que as investigações existam, que andem de modo rápido. Afinal de contas, não andaram rápido contra a direita lá? Quebra-quebra agora é menos importante do que isso aqui? Eu quero ver uma investigação tão célere quanto a do 8 de janeiro. Alguns meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Será que a gente vai ter? Conta aí pra mim se acha que a gente vai ter. Como ex-procurador, deixa eu te dizer que esse dia, gente, ele importa muito. Independentemente até do resultado. Porque eu passei a vida toda investigando poderosos e a lição é uma só. O que corrói a confiança na justiça não é a investigação, é a blindagem. Durante anos, a regra não escrita era que se investigava o assessor, o lobista, o capinha, todo mundo, menos quem assina a sentença. Quando a apuração chega, com todas as garantias, a quem está no topo, a mensagem para o país é a melhor possível. Ninguém está acima da lei. Como a gente queria agora que outros ministros também pudessem ser investigados, né? Para mostrar que realmente ninguém está acima da lei. Aqueles que têm, sei lá, esposas com contratos de 129 milhões de reais, resorts milionários. Dá pra gente sonhar, né? Ou melhor, dá pra gente trabalhar para que isso aconteça se a gente conseguir eleger muita gente de direita no Senado. Por isso que eu sou pré-candidato ao Senado pelo Paraná, indignado, revoltado com toda essa corrupção do Brasil. E por isso eu quero transformar você para nos ajudar, pedir para você, para nos ajudar a transformar esse sonho de ver os bandidos grandes do país colocados na cadeia, transformar esse sonho em realidade. Não por ódio a ninguém, mas para proteger as pessoas que são atropeladas, que são violadas, que morrem. Gente, eu tenho mais raiva, mais indignação, tá? Com uma pessoa que pratica corrupção de 10, 20, 30 milhões do que eu tenho de uma pessoa que é um homicida, porque o homicida vai matar um. O cara que rouba 10, 20, 30 milhões, ele tem sangue nas mãos, ele mata dezenas de pessoas, da falta de cirurgia, da falta do tratamento de câncer, da falta de uma estrada que não esteja esburacada e gera acidente, da falta de duplicação de estrada que vira colisão frontal, da falta de uma cirurgia, de um exame que permitiu um tratamento e uma cura em tempo adequado. Então, eu fico muito contente quando eu vejo as investigações chegando ao topo.
E você, o que você acha? Isso fortalece ou enfraquece a nossa justiça e investigação, hein? Fala aí pra mim, curte o vídeo e vem virar membro para apoiar nosso trabalho. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.